Já tá. Vai mandar o link pro Josué? Agorinha. Aí, ó. Raquel Gonçalves, seja bem-vinda, Raquel. Manuel Iailma aí do Rio Verde. Nilza Dias, Caldas Novas, obrigado, Nilza. Cecília, oi Cecília, tudo bom? Tá falando aí, pastor? Um abraço pessoal aí. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos explicando um pouquinho sobre justificação e adoção. É um dos pontos doutrinários que a nossa fé defende e é algo interessante que nós precisamos entender e compreender um pouco mais sobre essa questão de justificação e a questão de adoção. Eu desejo que Deus fale no seu coração assim como tem falado ao meu. E que tudo corra para a glória do nome dele. Confirma pra gente aí nos comentários se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, tá certo? Manda um alôzinho pra gente aí. Gostou da música, G? Vou aumentar aqui pra você, ó. Tem, eu acho que tem. A Silvia tá onde? Ela estava mandando para o meu pai. A graça e a paz, companheiros. Mais uma live da Convenção Goiás, nessa final de tarde, início de noite, dessa quarta-feira abençoada. Vão entrando aí, vão dando a sua palavra, a sua saudação, a curtida aí, como diz o ditado do Facebook, curte aí, compartilha, e vamos juntos nessa tarde, início de noite. Pastor Claudemir Corrêa está aqui com a gente, nosso convidado especial dessa noite. Nós vamos falar sobre justificação e adoção.
Manda para quem você conhece, chama quem está por aí. Os confinados hoje vão participar e vão saber mais um pouquinho sobre o nosso doutrinal, tá certo? Vai mandando aí um abraço para quem está chegando. A Cecília já mandei, o G Filho, a música especial para ele. A Jaísa, Deus abençoe, Jaísa, um grande abraço. Magali Salgado, está em Nova Chavantina, no Mato Grosso. Que maravilha, Deus abençoe. Margil, Deus abençoe, fica na paz de Cristo Jesus. Pastor Claudemir está com saudade, a Raquel está mandando um abraço para o senhor aí. Obrigado, Raquel, para todos vocês também. Saudade das nossas ovelhas que a gente não está podendo ver de perto, abraçar, compartilhar com elas. A Nilza, tá ótimo, Nilza, tá, obrigado, vê aí. A Silvia tá assistindo a sua amada lá. Oh, meu amor. Confirma pra gente áudio e vídeo, se tá tudo certo, dá um alôzinho aí. Sandra Rocha, tamo junto, Sandra. Deus abençoe, um abraço aí pro Graciomar, toda a família Rocha. Irmã Marta Moraes, a esposa do nosso amigo Pastor João, Deus abençoe, Marta, seja bem-vinda. Júnior, oi Júnior, graça e paz. Silvia, passa o link pro pai, pro Cosme, Matheus, Vinícius, manda para a Amélia também, o pessoal lá quer assistir, manda no zap deles. Beijão. Nós passamos o link, nós prometemos começar às 6 horas e 30 minutos, faltam 4 minutos apenas. Fica firme aí, manda essa informação para quem você tiver no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilha. Já estamos com 30 pessoas ao vivo, quer dizer que mais de 100 pessoas já estão participando. Antes de nós começarmos a live, muito obrigado pela atenção, pela audiência de todos vocês. Dulcilene dos Santos, saudade Dulcilene, Deus abençoe você. O Francisco, a paz do Senhor, pastor Rogério, Francisco em Caldas Novas, mandando um abraço aí, pastor Claudemir. Senhor, meu querido. Obrigado, Caldas Novas, Deus abençoe, fique em casa aí, hein, Caldas Novas, não é para sair de casa não. Eliabe, estamos juntos, companheiro, firme na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A Tânia Araújo, esposa do nosso pastor, pastor Silvio, Deus abençoe, pastor, saudade de você, meu amigo. Iris Soares, boa tarde. Deus abençoe, Iris, seja bem-vinda. Abençoe. Elis Marta, paz do Senhor, Mineiros, Deus abençoe todo o nosso povo, querido e amado de Mineiros, Deus abençoe, seja bem-vinda, Elis Marta. O Isaac está assistindo aí, Deus abençoe, Isaac. Saudade do nosso pequeno Davi do nosso teatro aí, Deus abençoe, Isaac, fica com Deus. Pai do Senhor, diaconisa Tânia, um grande abraço a todo o MCA do nosso querido Goiás. Cristina do Independência Mansões está participando. Diaconisa Fátima, diácono Antônio, grande abraço, saudade. Amanhã eu vou dar uma passada com vocês de manhã aí para dar um abraço, nem que seja lá do portão. Batata, Batata, quem é o Batata, Batata? 10 para você também, Batata. Marco Vinícius Albuquerque, que saudade, meu companheiro. Ai, a minha tia Maria Pinheiro, lá do Amapá, pastor Amapá, tá ligado aí? Olha só. Obrigado, tia, um beijo. A sua bênção, meu amor. Saudade, muita saudade daquele nosso cafezinho lá das 3 da tarde. Daqui a pouquinho a gente dá um pulo aí no Amapá. Francisco Cardoso Rocha. A diaconisa Maria. Ô, diaconisa, um grande abraço para Rio Verde aí, diaconisa. Obrigado pela sua audiência. Vinícius Cazu, paz, Vinícius. Paz, Vico. Paz do Senhor Jesus. Legal. Seja bem-vindo aí, Vinícius.
Franciele Rezende da Silva. Mineiros, Deus abençoe, Mineiros. Sejam bem-vindos todos vocês. Compartilhem aí. Olha, minha esposa Cleise, te amo, meu amor. Obrigado por estar com a gente nessa live aí. Chama todo mundo aí, gente. Manda o link para todo mundo aí. Daqui a pouquinho, são 18 horas e 30 minutos. Nós vamos dar início, então, no nome do Senhor Jesus, a essa nossa live. Vou baixar aqui um pouquinho a música. Obrigado pela participação desde já de vocês. Nós vamos fazer alguns ajustes aqui no decorrer da nossa entrada. Aqui tem muita gente entrando ainda, não vai dar para a gente mencionar mais o nome de todos que estão aí, mas o Estevão, a minha prima Edirene também, Edirene Fonseca, lá do Amapá. Obrigado, Edirene, pela audiência. Obrigado, Estevão, Deus te abençoe. Do Silênio nós já falamos. Isaías Silva, Pai do Senhor Isaías, Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Paminondas, fale, salve, pastor Paminondas. Um abraço, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Um abração meu e do pastor Claudemir para o senhor, pastor. Seja bem-vindo. Isaac, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Claudemir, vamos orar? Vamos orar, meus irmãos. Começar com oração essa live. Senhor, em nome de Jesus, amém, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, no escritório da Convenção Goiás. Obrigado, meu Senhor. Nesta noite em que nós adoramos o Teu nome pelo dia que passamos. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela vida a qual o Senhor tem nos concedido com graça e com bondade. Amém, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, que faz a diferença na nossa vida, ela continue mostrando para nós o caminho ao qual devemos seguir, meu Deus. Amém, Jesus. Nos dê a Tua direção, aleluia. Nos dê a Tua bênção. E, acima de tudo, Senhor, entendimento daquilo que foi ministrado aqui nesta noite. Para Teu louvor e glória, oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos explicar para vocês mais ou menos como é que vai acontecer a live. Tem muita gente pedindo o link ainda. Vou passar para o pastor Paulo e para os demais pastores que estão aí ligados na nossa live, e também para os ministérios, todos os líderes ministeriais. Pronto, Ministério de Intercessão. Já foi enviado, companheiro? Está no WhatsApp de vocês aí, tá bom? Nós estamos felizes com a participação de todos vocês. Nós agradecemos pela vida de cada um de vocês. O nosso material de estudo, posso mostrar aqui, pastor Claudemir? Material de estudo é esse nosso doutrinal. Para quem não tem ainda, faça o favor de adquirir. Nós vamos fazer o possível para que todas as quartas-feiras a gente possa estar aqui com vocês, ministrando uma desses estudos. São 31 estudos no total, desde a origem até a volta do Senhor Jesus, a origem da nossa história, né, e a volta do Senhor Jesus. Esse material vai ser estudado hoje. E como nós prometemos, a justificação e adoção. O pastor Claudemir foi convidado, preparou muito carinhosamente esse estudo aí para vocês. E a gente vai começar. Nós vamos passar em linhas gerais aquilo que o nosso doutrinal ele diz. E depois nós vamos voltar falando a respeito algumas considerações sobre o estudo, e no final nós vamos abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, pode contactar a gente aqui pelo WhatsApp, a maioria tem o nosso WhatsApp, comunica a gente pelo WhatsApp e a gente vai estar com vocês fazendo o possível para responder todas as perguntas. Nós temos um material que nós trouxemos aqui para vocês como um brinde para essa noite de estudos. Nós vamos fazer isso a partir do próximo sábado de manhã. Para quem conhece o nosso HBJ, o nosso novo inário,
Nós temos ele aqui em 3 cores diferentes, o rosa, o preto e o marrom. Esse inário aqui ele está no valor de R$ 35. Nós temos aqui na diretoria da Convenção Goiás para vender, mas também nós vamos disponibilizar no sábado de manhã. O pastor Imaté vai estar passando o estudo da lição com todos vocês. No domingo à noite, uma pregação especial. O pregador vai ser escolhido ainda carinhosamente. E na próxima quarta-feira, o segundo estudo doutrinal, nós vamos sortear mais um desse. Então, 3 brados de júbilo em 3 cores diferentes para quem participar dessas 3 próximas lives, no sábado de manhã, domingo e na próxima quarta-feira, com outro estudo do nosso doutrinal. Pastor Claudemir, nós já temos mais de 50 pessoas aqui online, pastor, 50 pontos de acesso online, e o pastor Claudemir tem a oportunidade agora de fazer aí a introdução do trabalho. Fique bem atento, fique prestando atenção, anote alguma observação, anote alguma informação que você queira e pergunte aí, nós estamos aqui à disposição. Eu vou estar virado um pouquinho para cá, mais para a esquerda, para acompanhar aqui as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, tá certo? E ele vai estar dando atenção especial para você a partir de agora. O pessoal de Anápolis que está aí online, muito obrigado. O pastor Edinaldo e toda a sua equipe, o nosso futuro diácono Rogério, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês aí. Pastor Claudemir. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler uma carta aqui. Ela tem por título: Pai, estou assustado. Pai, a minha casa não está em cima da areia, está em cima da rocha. Mas sei que o fato de ela estar na rocha não me isenta dos males dessa vida. Estou ciente de que o vento, a onda, a chuva, o vírus que batem com força à porta da casa que está sobre a areia, batem também à porta da casa que está sobre a rocha. O vírus ainda não bateu à porta da minha casa, mas eu estou com muito medo que bata. O medo é tanto que estou com as unhas roídas e o coração acelerado, as mãos úmidas, as pernas inquietas, a boca seca. E o pior de tudo, Pai, é que eu não posso admitir para os outros por que eu me sinto assim. A situação, ela ficou muito crítica, porque todos pensam que sou imune ao medo. Eu não os culpo por terem essa ideia de mim. É que desde sempre afirmei para Deus e para o mundo que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O que vão pensar de mim se agora lhe disser que o medo me roubou de mim? Pai, me salva do medo de falar, desse medo que me adoece, que me atormenta, que me atravanca, que me humilha, que me enfraquece, que me faz exagerar na cautela, que prejudica o meu raciocínio e que me faz viciar em informação, em imagem, em vídeo e áudio de prevenção. Por que eu li essa carta para os irmãos? Porque é algo que nós todos estamos passando. Medo. Nos últimos dias, estamos trancafiados dentro de nossas casas com medo desse vírus. Mas que o Senhor nos dê a graça e a bondade de sabermos que, acima de qualquer coisa, nós temos a justificação em nossas vidas. Não só justificação, porque somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E somos também adotados por Ele. Não foi por acaso que nós separamos esse estudo, quando fomos convidados pelo pastor Rogério, para poder falar para com todos. E eu queria falar um pouquinho sobre essa justificação.
A salvação, ela é uma bênção muito preciosa para nós, pois recebemos elas de Deus. Pois não há dúvida de que o maior milagre que pode ocorrer na vida do ser humano é ser alcançado pela graça de Cristo e ser salvo por meio dela. E todo salvo, agora eu queria chamar a atenção para que nós pudéssemos entender isso. Todo salvo em Jesus, precisamos entender essa bênção que é a salvação. Às vezes nós dizemos assim, eu sou salvo, pastor Rogério. Eu sou salvo, eu sou salvo. Mas será que nós compreendemos essa bênção da salvação? E nós devemos conhecê-la bem, a tal ponto que ela seja capaz, que eu seja capaz de falar para as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por essa razão é que nós estamos falando nessa tarde e noite aqui de salvação, e de justificação e adoção. Importantíssimo que nós entendamos isso. São dois importantes eventos que compõem esse processo. Quando nos rendemos a Jesus e recebemos Ele como Salvador em nossas vidas, algo magnífico acontece. E o que acontece? Nós somos perdoados por Deus. Deus nos declara justos diante dEle. No passado, os erros que nós cometemos, eles são apagados. E aí nós somos inocentados dos pecados. Mas não é só isso. Deus, através de Jesus, Ele nos adota como filhos. E é o que nós vamos passar aqui nesse momento com vocês aqui, falando um pouco sobre a palavra. Conforme o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5, ele afirma dizendo que Jesus veio a este mundo para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que eu e você, pastor Rogério, e todos, recebêssemos a adoção de filho. E nesse texto aqui, nós vemos claramente tanto a doutrina da justificação, quanto a doutrina da adoção. Pastor Claudemir, o senhor falou a respeito na introdução, a questão da justificação, falou sobre a questão da salvação, e uma coisa chamou muita atenção. Você disse que nós que já somos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos estudar a respeito da nossa salvação que já foi adquirida nele. Qual é a importância de nós conhecermos um pouco mais a respeito dessa condição de salvação que nós recebemos em Cristo Jesus? Pastor, nós vemos assim da seguinte forma, que Jesus ele veio nos resgatar. E o verbo resgatar nesse contexto significa em libertar mediante um pagamento de preço. De fato, Jesus ele pagou um alto preço por mim, por você, por nós, pela igreja dele, dando a sua própria vida lá na cruz. Para isso, para nos justificar diante do Pai. De que forma? Perdoando os nossos pecados, para fazer eu e você, nós, todos como filhos e herdeiro dele. E é o que a Bíblia nos ensina, né? O que a Bíblia fala sobre justificação? De que maneira o ser humano, pecador, cheio de falhas, pode chegar na presença de um Deus que é infinitamente santo, perfeito e justo? Olha que situação. Deus. A única forma que nós poderíamos chegar é através de uma justificação. E quem fez isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez isso. Nós éramos indesculpáveis. Não tínhamos como chegar mais diante dele. E como que isso é possível? Através do perdão ilimitado de Deus. Então nós fomos justificados, mas houve um preço que foi pago. Foi um preço caríssimo, por sinal. E a gente concorda, por exemplo, você já viveu numa época fora da igreja, não sei quanto tempo, eu também já passei um período curto, graças a Deus, mas um período fora dos caminhos do Senhor. Acontece de muitas pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor exatamente por não conhecer e não valorizar esse preço que foi pago? Justamente. Nós não temos essa noção, ou às vezes perdemos essa noção. Como filhos,
depois de justificados por Jesus, como filhos de Deus, às vezes nós perdemos essa noção, esse valor que nós temos. Esse ato de Deus nos perdoar e de Jesus nos dar essa justificação, esse perdão, é o ato de declarar aos olhos do pecador, que agora ele vai falar para mim e para você: olha, Rogério, Claudemir, e os demais irmãos que estão ouvindo a gente, olha, vocês agora são justificados através de Jesus. Deus, ele nos declara, e é fácil de entendermos isso agora, ele declara que nós somos inocentes. Ele, como justo juiz, ele nos declara inocentes. Então, o culpado, depois de justificado, passa a ser inocente. Passa a ser inocente. E o que nos justifica? Ou quem nos justifica? É Jesus. O causador da justificação aos seres humanos, pelos grandes pecados e pela queda, nada mais é do que Jesus. Quando é que o homem perdeu essa razão de filho? Quando a natureza pecaminosa entrou na vida de Adão. Aí todos os descendentes de Adão e Eva nascemos agora escravos do pecado. Essa questão ela é resolvida pela regeneração e pela conversão, que possibilita ao pecador experimentar um novo nascimento. E aí, poderíamos perguntar assim, mas como que é resolvida essa culpa do pecado? Como que é essa condenação? Olha, o texto de Paulo aos Romanos 3:23, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos, estão afastados, totalmente afastados da glória de Deus. E se está afastado, é necessário então que se achegue. E para se achegar, só poderia se achegar se houvesse alguém que fizesse essa conciliação. O senhor concorda que nós fomos criados por Deus, fomos chamados filhos de Deus, mas por causa do pecado nós fomos afastados da presença dele, e quanto mais afastados da presença dele, mais criatura nos tornamos e menos filhos nós somos. E aí o preço que é pago, ao mesmo tempo que me salva a minha vida, me tira de novo da condição de criatura e me traz para a condição de filho de Deus. Essa parte é a parte principal do Evangelho, né? Glória a Deus. Essa parte é a parte principal. É a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Exatamente. Por um homem entrou o pecado no mundo. E também veio a morte. E também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme diz Paulo aos Romanos 6:23. Tal problema, pastor, ele é solucionado através da justificação. Que o pecador ele recebe essa justificação de tal forma que ele se sente amado por Deus. Amém. Porque até então ele não tinha esse amor de Deus, ele perdeu. Quando ele peca, que ele sai, que Adão e Eva saem do jardim do Éden, que Deus, na viração do dia, vem ver com ele, que ele peca, ele fala assim: mas onde é que tu estás, Adão? Onde é que tu estás? Eu estou aqui escondido. Se escondeu porque teve medo. Teve medo. Se teve medo, é porque tinha feito coisa errada. E se teve coisa errada, ele perdeu então a questão do filho, de ser filho. E de acordo com o apóstolo Paulo, Deus, ele nos justifica de forma poderosa. Paulo escreve a carta aos Romanos, ela é fantástica nessa questão. Quem justifica o homem? O próprio Deus. Olha o que ele diz no verso 33 do capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Agora, Paulo ele classifica os escolhidos. É Deus quem os justifica. Então, os escolhidos são justificados. Os escolhidos são justificados. Os escolhidos de Deus, eles são justificados. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glórias a Deus. Olha isso aqui interessante, 3:26 de Romanos. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, se eu tenho fé em Jesus, se eu estou
na presença de Jesus, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, automaticamente a minha justificação, ela é automática. Não é um processo que vai demorar. Não, ele é automática. É como se você tivesse energia no automato e ligasse ali algo para poder acender uma luz, ou ligar um notebook, ou carregar um celular, automaticamente aparece lá o carregador. Assim que é a justificação. Se rendeu a Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é justificado. É algo que não é um ato humano. Glórias a Deus. Pastor, sem querer cortar o seu raciocínio aí, mas tem um pessoal, um povo muito abençoado nos acompanhando. A diaconisa Osana está dando glória a Deus bem alto aí, a Cleise, o Eliazar Meireles. O Eliazar, ele deixou de ser uma criatura e é um filho, né? É um filho já, e é um filho lindo, Eliazar, um filho bonitão. O Almir Caetano, aí de Rio Verde, obrigado. A Cleise, mais uma vez. Agora há pouco eu vi a Ana Paula, acho que é lá de Rialma, não estou conseguindo ver direito aqui, é de Rialma. A Osana, quem mais aqui? A Keren Rosa, de Rialma. O Jonathan Balduino, a Tânia, mais uma vez, de Caldas Novas. O Daniel, lá da minha igreja, lá do Madrid. O Pastor Paulo está aqui, juntos, ligado. Obrigado, Pastor Paulo. Deus abençoe a todos vocês aí. Pastor Cacilton, de Caldas Novas. A Feliciana também de lá. A Marteliana Gomes, obrigado. Deus abençoe todos vocês aí. Daqui a pouquinho, logo no final dessa nossa live, o Ministério Jovem, junto com o Diácono Epaminondas, vai estar reunindo uma galera especial para orar, para adorar a Deus. Ontem eu entrei rapidinho lá na live, tive que sair, compromisso, mas eu fiquei assim encantado com os jovens que estavam lá, a família toda do irmão Felipe, Antas, os meninos todos ali com a Lilian, todos os jovens que estavam lá, depois entrou o pastor Arimateia, e a sua filha, né, a Aline, junto com Samuel, todos vocês aí, muito obrigado. Apoiem aí o Ministério Jovem, estejam daqui a pouquinho, 8 da noite, eles vão estar online aí, participe, o Júnior vai disponibilizar o link, tá certo? Todas essas pessoas aí, eu e você, já fomos filhos, por causa do pecado nos tornamos criaturas indignos. A Bíblia diz que todos pecaram, então não teve um ser humano que não pecou. Nenhum. A não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Exato. E por causa do pecado veio a morte, e por causa da morte precisou vir o nosso Senhor, o nosso Salvador. Justamente. Mas existe aí alguém que foi o mediador dessa justificação. Para que eu e você, nós pudéssemos ser declarados, justificados diante de Deus, ele nos declara inocente sem cometer injustiça, mesmo nós sendo pecadores do jeito que nós éramos. E é aqui, meus queridos irmãos em Cristo, que entra em cena a obra feita por Jesus Cristo lá no Calvário. Como mediador da justificação, diz a palavra que o salário do pecado é a morte. E pelo fato do Senhor Jesus ser justo, todo humano deveria receber a condenação prevista. No entanto, Deus, ele é amor. Por isso que João registra assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso que nós vamos entender, que a Bíblia é clara em afirmar que se há pecado, deve então haver morte. E qual é o preço? Conforme diz Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há remissão de pecados. Não há remissão. Por isso, queridos, que Jesus Cristo, o justo, morreu no nosso lugar. Morreu no lugar desse injusto, de você que era injusto. Na cruz, houve uma troca de papéis. E é importantíssimo isso quando a gente vai entender que ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Aleluia, entregou a vida, né? Totalmente.
Totalmente. E algumas pessoas ainda dizem assim, Jesus, ele morreu. Não, lá em João ele fala assim, eu me entreguei. Entreguei a minha vida. Eu entreguei a minha vida. Glória a Deus. Para que isso? Para que nós pudéssemos sentir a questão da justificação, que é um ato de o Pai declarar com base na morte substitutiva de Jesus lá na cruz. Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, morreu no lugar de todos nós, pecadores, para que nós pudéssemos aceitar Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A você que está aí assistindo, irmãos, a Igreja Adventista da Promessa da Convenção Goiás está trazendo hoje de uma forma inédita um estudo online da Bíblia Sagrada, do nosso doutrinal, com o estudo da palavra de hoje, que é a justificação e a adoção. É muito importante que você tenha a consciência de onde você estava, de onde você veio, do pecado que foi cometido e que alguém morreu por você, para que você dê valor a essa vida, dê valor a essa palavra, dê valor à salvação. Ninguém, que palavra maravilhosa, irmãos, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Porque se não se entregasse, seria quem queria morrer, pastor? Eu e você. Exatamente. Nós estaremos mortos. E indignos. Sim. Aniquilados, nós pecamos, a Bíblia diz que nós estamos destituídos da glória de Deus, afastados da presença do Senhor. Qual seria o nosso fim, irmãos? O inferno, a morte eterna, a destruição, a perdição eterna. Você que está aí, que faz parte dos 65 pessoas aproximadamente, 65 famílias que estão online agora, meu querido, dê valor a essa salvação. Creia nessa salvação. Louve a Deus por essa salvação. Pastor Fábio, louve a Deus, pastor, pelas suas ovelhas aí em Mineiros, Altaraguaia, aí em Perolândia com o pastor presbítero Domingos. Que salvação! Que coisa maravilhosa é nós termos sido salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pastor, quem é que precisa de uma intervenção tão maravilhosa assim? Quem é que necessita? Quem precisa? Eu preciso. Eu preciso. Nós precisamos. Nesse sentido, veja bem, por que Jesus ele declara assim, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores e arrependidos. Mateus capítulo 9, verso 12 a 13. Logo, o alcançado e favorecido pela justificação é aquele que reconhece que é indigno e que é pecador. Mas tem que reconhecer. Primeiramente, o reconhecimento. E a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. As igrejas fechadas, mas o evangelho sendo levado aí aonde você encontra. Do Amapá até aí a Europa, quem está assistindo a gente, está participando com a gente dessa live. Irmãos, o evangelho não pode parar. Se você é um conhecedor dessa verdade, se aprofunde nesse conhecimento, né, pastor Claudemir? Com certeza. Para dar valor, irmãos, para dar valor. Para dar valor. Os jovens costumam dizer, quando terminam um relacionamento, um namoro, até os casados, que a pessoa só dá valor quando ela perde. Depois que perde. E nós que não damos valor, mesmo tendo, porque nós não conhecemos aquilo que temos. Então, a justificação e a adoção é o primeiro estudo dessa série que a Igreja Adventista da Promessa, aqui da Convenção Goiás, a sua diretoria, os nossos pastores, professores, convidados especiais que vão estar aqui trazendo essas aulas para a gente. É um privilégio poder estar aqui online, contactando com vocês e desfrutar de um início de noite dessa com um estudo tão abençoado. Tá certo? Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta também. Pastor Claudemir, pode continuar com as suas orientações aí, pastor. Nós precisamos entender que a justificação é um ato da graça de Deus. É um presente. Eu e você, nós não merecíamos ser justificados. Por quê? Porque nós somos incapazes de entender as expectativas de Deus quanto à obediência à sua lei. Pois, como disse Paulo, é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Somos miseráveis pecadores.
A única saída é essa. Assim como só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, pastor. O senhor sabia disso? Por causa de um homem, de uma mulher, de um casal, entrou a maldição, entrou a morte, entrou o pecado. Justamente. Mas por causa de um homem. De um homem. Um justo, né? Justo. Ou seja, então Paulo ele diz isso. O que ele quer dizer com isso para nós? Para mim, para você e para todos? Que Jesus cumpriu a lei. Muitos dizem que Jesus não cumpriu a lei. É porque não tem um entendimento entre lei moral e lei cerimonial. Jesus, ele cumpriu a lei. E ele foi justo, e a sua justiça, ela não foi imputada. Ou seja, tudo o que Cristo fez de bom e correto aqui na terra é transferido ao pecador que nele crê. Olha que interessante. Glória a Deus, que bênção maravilhosa. Fez. Quer dizer, nós recebemos de Adão o pecado e a morte, mas se cremos e confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos dele o que ele conquistou na cruz do Calvário com a sua morte, que foi termos de volta à vida eterna. Por isso que a Bíblia diz, a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não tem, ele é a vida eterna. Pastor, nós passamos de 70 pessoas aqui online. Agora há pouco tinha um casal aqui do Mato Grosso. Aqui, o casal, a Clarice e o Edivaldo Nunes. Deus abençoe vocês aí, Clarice e Edivaldo. Deus abençoe o Everton, que acabou de entrar lá em Caldas Novas. Deus abençoe pastor Jeremias, pastor Fábio, pastor Maurício, pastor Clacilton, pastor Paulo, que estão online com a gente aí. Deus abençoe grandemente. A nossa ovelha agora, a Cleonice, a esposa do nosso diaconisa e esposa do nosso diácono Daniel, também lá da nossa igreja do Madrid. Ulisses Douglas. Deus abençoe, Ulisses, a nossa igreja daqui do Vila Nova, a Marta Lopes, todos vocês que estão online aí, Deus abençoe grandemente, fique na paz de Cristo Jesus. A Rosângela, agora há pouco eu passei por ela aqui, a Rosângela lá de Rio Verde, Rosângela, que é a esposa do nosso xará lá, o Rogério. Deus abençoe, Rosângela. A todos vocês aí que estão com a gente ao vivo, muito obrigado pela audiência. O Carlos Augusto, o Clemilton também, Deus abençoe. O meu amigo Marcos Carvalho, Deus abençoe, Marcos. Obrigado pela tua audiência aí. José Souza, Maísa Viana, paz do Senhor, Maísa. Esposa do nosso irmão Anderson lá, do Independência Mansões, muito obrigado pelo carinho. 74 famílias aí, ao vivo, online, obrigado. Uma audiência maravilhosa na tarde, final dessa tarde, início dessa noite da quarta-feira. Por uma pessoa entrou o pecado. E por uma pessoa nós recebemos a justificação. A justificação. Passamos a ser criaturas e agora, justificados, devolvemos a condição. Deus nos devolveu a condição de sermos chamados filhos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Conforme nós já dissemos, só para reafirmar, a justificação é um ato instantâneo no processo. Quando o pecador se rende a Cristo, automaticamente ele é justificado diante de Deus. Isso, para a gente poder entender melhor, é como se nós estivéssemos num tribunal. É um ato forense, que está relacionado a um processo legal, como ocorre nos tribunais. O réu, ele é julgado pelo juiz, e esse no caso é Deus, e quando ele nos julga justos e inocentes através de Jesus. E para isso nós vamos ouvir no veredicto final, inocente. Glória a Deus. E isso é algo assim que nós temos que colocar no nosso coração e entendermos que somos inocentados dos nossos pecados. Pastor, mas e se eu pecar de novo? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Então, daqui para trás, ele nos purifica. E daqui para frente, continua nos purificando. Amém. É algo assim muito importante. E isso nos dá duas características interessantes para nós entendermos. A justificação é um ato gracioso, pois é um presente completamente imerecido
não é uma conquista, não é uma dádiva, não é uma aquisição. É algo que nós não merecíamos. Nós somos justificados não porque nós sejamos bons, mas porque Deus é bom. Pecamos porque quisemos pecar. Posso dizer isso, pastor? Nós pecamos porque nós queríamos pecar, lá no Éden. Lá no Éden. Só que como foi voluntário o nosso pecado, foi voluntário também a vinda do nosso Redentor, do nosso Salvador. Exatamente, exatamente. Uma das evidências da justificação, ela não é por obras. Porque a obra, ela é morta, né, em si. A justificação é um ato poderoso, pois quem a executou foi o próprio Deus. E aí nós precisamos entender, de acordo com a palavra que Paulo agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação, automaticamente é porque nós fomos totalmente e plenamente justificados em Cristo, na presença de Deus. Glórias a Deus. Esse vídeo vai ficar, pastor, ligado, vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado aí no nosso Facebook. Você pode depois pedir para a gente, nós vamos baixar, vamos editar, vamos tirar esse diálogo que a gente está tendo, esses abraços que a gente está mandando aí e vamos depois disponibilizar esse vídeo separadamente. Se você quiser mandar para alguém, fazer o estudo com alguém, presentear alguém, mandar o link desse estudo, nós vamos providenciar isso para você participar com a gente, tá bom? 75 pessoas em média, 75 famílias estão reunidas agora em vários lugares, do Amapá até aí a Portugal, que está assistindo a gente, do Amapá ao Mato Grosso, muito obrigado. Caldas Novas, Rio Verde, Rialma, Anápolis, Mato Grosso, Maringá, uma turma abençoada do Maringá, Mato Grosso está sempre ligado com a gente, Distrito Federal, muito, muito, muito obrigado. Pastor Claudemir, vamos caminhando então aí para o encerramento desse nosso estudo. Nós falamos sobre justificação e agora eu queria falar sobre adoção. Travou do nosso PowerPoint. Mas vamos aqui. Vamos entender um pouquinho sobre adoção. Nós aprendemos o que é justificação, que é uma bênção que revela a bondade de Deus, a misericórdia. Já a adoção, irmãos, ela vai um pouquinho além. A adoção é uma dádiva ainda mais graciosa. Você veja bem, nós falamos sobre a questão do juiz. O juiz humano, quando ele vem declarar que o indivíduo é inocente, ele, por mais que a pessoa possa ser inocente, que o juiz declare ele inocente, ele não leva o juiz não leva a pessoa para a casa dele, para virar um familiar dele, que ele possui. Mas o nosso Deus, pastor Rogério e irmãos, ele faz exatamente isso. Aquele que deveria julgar, morreu. Não, ele julgou. Deus agora, ele vem e julga a gente. Condenou, Jesus veio, nos reconciliou novamente através da justificação. E agora, justificados, e o juiz é o próprio Deus, ele falou, julgou, mas ele deu a causa, inocente. E agora o que ele faz? Já que você é inocente, agora eu vou trazer você para perto de mim. Agora Deus nos traz para perto dele e ele fala assim, bom, agora você é meu filho. Glória a Deus. Agora você Deus ele nos adota. É um ato gracioso. Nós fomos adotados por aquele que deveria nos condenar. Nos condenar, justamente. Ele nos adotou. Ele se faz necessário e devido ao distanciamento que havia entre o ser humano e Deus. E perdeu-se isso na queda do homem. Ele mantinha um relacionamento muito próximo com o Criador. Eles eram amigos. Mas esse relacionamento ele foi corrompido. Ele foi rompido pelo pecado. E aquele casal tornou-se então inimigo de Deus. A partir de então, todos os descendentes passaram a ser inimigos de Deus por causa do pecado. Os seres humanos deixaram de ser filhos de Deus e passaram a ter outra natureza. E essa natureza não é boa. João 8,44 diz que a natureza é pecaminosa. Filhos da desobediência,
filhos da ira. Contudo, a Bíblia diz que, tendo sido, pois, justificado, agora temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, é algo importante nós entendermos que o sacrifício de Cristo, ele restaurou o relacionamento com Deus e com os homens. E isso, queridos, isso é algo que nos tem consolado. Isso é chamado de adoção. O pecado, não podemos, o homem em pecado, ele não podia ser recebido na família de um Deus santo, pastor Rogério. O homem em pecado jamais poderia ser recebido na família de Deus. Mas quando nós somos justificados, olha o que acontece. Nós somos recebidos por Deus e adotados por Ele. Assim, o cristão, ele tem o privilégio de olhar para Deus não apenas como um juiz que justificou, mas agora como um pai amoroso, como um pai que reconciliou o filho consigo. E essa reconciliação, essa realização da adoção é algo importantíssimo para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Quem realiza essa adoção é o próprio Deus. É o próprio Deus, pastor. Ele que realiza essa adoção, mesmo antes de nos converter, por causa do seu amor por nós. O Pai já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, mediante Jesus Cristo. Nós não tínhamos o direito. E é algo aqui que nós precisamos entender. João, ele escreve o evangelho dele dizendo o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É algo interessante, está lá no capítulo 1, versículo 12 do evangelho de João, quando nós entendemos que Jesus ele veio para os seus não receberam, mas a todos, presta atenção, queridos, todos aqueles que recebem Jesus, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Glórias a Deus. Agora, já não é mais inimigo de Deus, já não está mais na ira de Deus, está no favor de Deus, desfrutando do favor de Deus. Por mais que eu e você tenhamos medo, conforme aquela carta que eu li no início, por mais que nós tenhamos medo, agora nós somos filhos de Deus. Contudo, ser justificado por Cristo, queridos, não é o mesmo que ser adotado pelo Pai. Às vezes somos justificados por Jesus, mas não aceitamos a adoção de Deus como Pai. Significa que quando somos justificados, Deus ele abre o caminho para nós, para que nós possamos se achegar a Ele. O Pai realiza essa vontade na nossa vida. Amém. Embora a justificação e a adoção sejam obras simultâneas, são também distintas entre uma e outra. A justificação, isso é muito importante para mim e para você, não faz com que automaticamente sejamos filhos de Deus. A justificação é imediata. Aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Levantei as mãos, declarei publicamente. Ele me justificou. Mas a questão de adoção de filhos é um processo. O que é que pode acontecer, então? É uma pergunta do pastor Paulo. O que é que pode acontecer se o justificado ele viesse se afastar dos caminhos do Senhor? Como é que fica a condição dele entre justificação e adoção? Se ele recebeu a Jesus, e levantou a sua mão e confessou a Jesus como seu Senhor e foi justificado do pecado dele. E o processo dele não dar o valor para isso, ou dele ser enganado de alguma forma e sair aí da presença do Senhor. O que acontece com ele? Deus ele vai trabalhar no coração dessa pessoa até ele entender o significado da adoção. O que significa ser adotado por alguém? Há duas formas de você entender isso. Em primeiro lugar, adoção é um ato amoroso. Quando você, mesmo sendo justificado, mas não aceita a adoção, Deus ele vai trabalhar. De que forma? Mostrando o amor dele para você. No sentido mais comum, adotar significa que uma pessoa que pertence a uma família é desejada por outra e é inserida nesta.
é o que muitos casais fazem. E aí eu posso falar com autoridade nisso. Com muita autoridade. Eu vivo isso. Eu e minha esposa, eu e Silvia, vivemos isso. Na nossa pele. Não era salvo, talvez não foi amado, e agora é. Amém. Glória a Deus. Era criatura, e agora é filho. É filho. Duplamente filho. Glória a Deus. Meu e de Deus. Glória a Deus. Então, a adoção é um ato de amor, de compaixão. Com relação a nós, Deus não é diferente. A Bíblia diz assim, ó, vede que grande amor Deus nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que amor grandioso e glorioso é isso. Em segundo lugar, a adoção é um ato legal. Quando Paulo trata a adoção de filhos em Gálatas 4:5, ele está se referindo ao procedimento da lei romana, que naquela época, de acordo com a lei, numa certa ocasião, o adotado era formalmente apresentado e reconhecido diante da sociedade. Ele passava, então, queridos, a desfrutar dos privilégios de filhos legítimos e tornava-se herdeiro de quem o adotara. Que lei que é essa? Olha o que Paulo diz. Ora, lá em Romanos 8:17. Se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos herdeiros legítimos, torna-nos... Perdão, perdi a leitura. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 8:17 de Romanos. Então a adoção é um ato pelo meio do qual Deus nos faz membro de sua família. A pessoa, ela pode rejeitar a questão da adoção no primeiro momento, mas o amor que Deus mostra e demonstra é resultado maravilhoso. O entendimento sobre a adoção, ele fica mais claro quando nós observamos implicações e os benefícios produzidos na vida do crente em Cristo. As bênçãos advindas da adoção são maravilhosas e intocáveis. Uma delas, o perdão do Pai. Na adoção, além de sermos reconciliados com Deus, nós podemos a qualquer momento recorrer a Ele. Lembra que eu falei? Eu sou justificado. E se eu pecar? Deus nos perdoa. De novo. E vai continuar perdoando. O que acontece quando é o filho? Continua também. Perdoando da mesma forma. Então nós temos um perdão que é chamado perdão contínuo. Ou continuado, né? Uhum. Se você pecou hoje, Deus te perdoa. E se eu pecar amanhã? Deus continua perdoando você. Então é um perdão continuado. A liberdade do Pai, os filhos de Deus não são escravos que obedecem por obrigação. Eu e você, meus irmãos, nós somos livres. Livres em obediência ao Pai. Olha que interessante essa questão. Que bênção, hein? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai, Romanos 8:15. Então, se nós temos um Pai maravilhoso que nos ama, nós temos um irmão que é o nosso Salvador, que nos justificou diante dele. E essa é a vantagem de sermos como adotados por Deus. O cuidado do Pai. Olha, essa parte ela é fantástica. Sendo herdeiros, o cristão tem à sua disposição recursos infinitos Glória do a Pai. Deus. Glórias a Deus. Aí, meus queridos, a palavra de Jesus, ela vai falar para nós assim: se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais cuidará dos seus filhos? Mateus 6:25-30. Verdade. Nós temos passado por situações, por momentos difíceis nesses últimos dias. Eu acabei de ler uma carta que fala assim: pai, estou com medo. Eu estou com medo. Quem não está com medo? Todos nós estamos com medo. Mas nós temos um Pai que cuida daqueles que são seus. E essa questão do Pai que cuida, da correção, dos direitos, nós temos algo importantíssimo junto a isso aqui, que nos faz pensar um pouquinho mais.
Junto aos herdeiros também temos deveres de filhos, e um deles é honrar o pai. Outro dever é apresentado por Paulo. Ele diz assim, ó, sede imitadores de Deus, como filhos amados, vivam como filhos da luz. Glória a Deus. Viver como filho da luz, meus irmãos, é viver praticando a vontade de Deus. Estamos em quarentena, trancafiados dentro da nossa própria casa. No entanto, já chegamos a um número aqui acima de 70 pessoas, pontos, escutando essa doutrina maravilhosa que é a palavra do Senhor. É o culto em casa. Eu comentei com um amigo meu hoje de ministério que nós iríamos fazer uma live, eu, o pastor Rogério aqui, ele falou assim, nós temos que reinventar, né, Claudemir? Eu falei, É verdade. Nós temos que se reinventar, já que a gente não pode, os irmãos não podem vir na igreja, então vamos levar a igreja até a casa deles. Amém. Só não pode ficar parado, né? Como diz aquela música. Tem que desenvolver isso aí. O pastor Jeremias estava perguntando agora há pouco. Ele tá no trânsito, está dirigindo aí, mas está ligado aqui com a gente. E ele está fazendo uma pergunta, não, uma colocação, como nós falamos agora há pouco lá. O Deus onisciente e onipotente, que tem poder para condenar. E não é nem somente o poder, ele tem razão para condenar. Sim. Ele perdoa. Ele perdoa aquele que errou contra ele, que antes era filho, passou a ser criatura, envolto num pecado terrível e com a liberdade do próprio Criador de ser negado. Deus criou o homem com a capacidade, irmão, de negá-lo como Criador. E esse homem exerceu esse direito de negá-lo, o negou, como tem negado a muitos ainda, mas esse mesmo homem que negou como Criador, veio vendo na mais absoluta, na mais completa e absoluta miséria, agora, além de ser perdoado, agora é adotado. Agora é adotado. E como filho. Como filho. E detalhe, não é um filho qualquer, é um filho amado. Um filho amado. Amém. Glória a Deus. Esse é o privilégio de nós chamarmos ele de pai. Glórias a Deus. Ele nos concede bênçãos sem medida. Ele foi admiravelmente amável e gracioso conosco. Por isso que nós devemos também ser prontos em perdoar e olhar os outros com a mesma compaixão. Sabe, às vezes nós olhamos para a vida de Jesus e nós achamos que ele não perdoou. Na cruz do Calvário ele diz uma frase interessantíssima: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus teve esse coração, dessa forma, essa intenção e fez isso para que nós pudéssemos hoje chamar Deus de Pai, nós precisamos fazer a mesma forma. Meus amados, obrigado, pastor Claudemir. Eu sei que está muito bom o estudo, tem muitas e muitas perguntas. O meu celular está quase descarregando de tantas pessoas que estão mandando essas informações. O Everton, lá de Caldas Novas, está dizendo que o presbítero Luiz, obrigado, presbítero Luiz Ferreira, né, nosso grande amigo lá, está mandando um abraço. E eu mando um abraço para o senhor também, e para o senhor e para toda a sua família abençoada aí de Caldas Novas. A Vanessa, né, lá do Perim, que é esposa do nosso pastor, do pastor Paulo, a Simone lá do Madrid, com a sua família também está online aí, muito obrigado, Deus abençoe. Clemilton de Mineiros, Deus abençoe, Clemilton, obrigado. Pastor Epaminondas, que é o nosso contador, muito obrigado, pastor, pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas sugestões. Nós estamos fazendo o possível para nós melhorarmos o máximo aqui o nosso local. Você pode ver que o som já melhorou hoje, demos um jeito aqui na iluminação. Estamos fazendo o possível para que esteja o mais adequado possível. O Angeleidson está ali com a família, com o pai, com a mãe, com a esposa, lá no Independência Mansões. Obrigado, Angeleidson. Agora há pouco o Felipe Viana também. Obrigado, Felipe. Pastor João, pastor Fábio,
A Ellen aqui do Vila Nova está dizendo que é uma pena não poder estar assistindo ao vivo, porque coincide com as aulas que ela está tendo online. Mas eu digo para você, Ellen, e para todo mundo que vai ter algum parente trabalhando, estudando, que essa live vai ficar gravada no Facebook. Volta depois, assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Pastor, vamos partir aqui para nossas considerações finais. Bom, o fato de nós sermos justificados e adotados por Deus, isso motiva-nos a praticar e fazer a sua vontade. Que é algo que Deus, quando Ele nos justifica e nos adota, que é um ato amoroso, o que Ele espera de nós? Ele espera de nós que o seu desejo é que nós compreendamos o seu amor, vivamos de maneira santa e correta. E tudo que Deus fez por nós foi feito sem merecimento algum da nossa parte. A justificação e a adoção é fruto da graça e resultado da imensa compaixão e prova do afeto que Ele tem por mim, por você e por todos nós. Portanto, uma palavra para nós guardarmos. Sejamos agradecidos. Amém, é verdade. Né? Temos que ser agradecidos. De que jeito? Agindo como filho da luz, obedecendo aos seus mandamentos e vivendo de maneira que a nossa vida glorifique e honre o seu nome sempre. Amém. Fazer a vontade dele é a melhor maneira, amados irmãos, de nós demonstrarmos essa gratidão. É a melhor maneira. Nós queremos agradecer a Deus pela imensa bondade em conceder nesse período de hora que nós passamos aqui. Não quero ser pesado para os irmãos, já passa de 40 minutos aí, pastor? Já, né? São 7h30. Nós começamos 6h30. 6h30. 1h. 1h, então. 1 horinha de estudo doutrinário, irmão. Você está acostumado à quarta-feira, às vezes a estar sem nenhum compromisso, e hoje uma média de 70 pessoas locadas aí em vários lugares do Brasil e do mundo. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. O Lindomar acabou de entrar aí lá de Anápolis, a Adria Gabriela. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? A Ivanilda, obrigado pelo carinho, Ivanilda, de sempre, da sua família, daí de Rio Verde, de toda a igreja que está ligada aí nessa palavra que foi dada agora. E para nós, infelizmente, para nós terminarmos, eu quero só lembrar a vocês que nós temos 3 brados de júbilo, HBJ, 3. Nós não vamos sortear hoje, não vamos. Esse aqui vai ficar para a próxima quarta-feira, esse aqui para o próximo sábado, tá bom? E esse aqui para o próximo domingo. Todos os dias nós vamos dar um jeito de fazer um sorteio com quem tiver aí online, vai mandar o seu nome, vai compartilhar o link, e quem sabe se você não ganha num tempo de uma crise dessa que estamos vivendo, um brado desse que está no valor de R$35 cada um deles, tá bom? Nós pedimos esses brados, eles estão aqui no Vila Nova, no nosso escritório central. Você pode ligar, pode pedir, pastor João, ou qualquer um dos nossos pastores aqui, Arimateia, o Cacilton, tá bom? Faça o seu pedido e você vai receber aí na sua igreja ou na sua casa, caso ainda não tenham voltado à normalização dos nossos cultos. Infelizmente, nosso horário já está esgotado. Pastor Claudemir aí com as suas considerações finais, pastor. Que você se sinta filho amado de Deus. Assim como Ele fez isso por mim, por você, por nós, e esse sentimento esteja no nosso coração. E nunca se esqueça disso. Deus é nosso Pai e Ele nos ama. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite na presença dele. Amém. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado aí ao Áquila, daí do Vila Nova. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Não esqueçam, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, vai começar a live dos nossos jovens, sendo comandadas aí pelo nosso diácono Epaminondas Júnior, tá certo? Procure ele no Facebook, no WhatsApp, que ele vai mandar para você o link. Se der tempo de eu chegar em casa ainda, mas um pouquinho mais tarde, mas eu vou entrar
nem que seja para dar um abraço, para dar uma saudação para todos eles. A vocês que ficaram aí com a gente até agora, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Não esqueça de onde foi que você veio, não esqueça da condição que você estava, não esqueça que alguém morreu por você para resgatar a tua vida, para pagar um preço pela tua vida, pelo preço da tua família, e agora você tem a oportunidade diante de Deus e no nome do Senhor Jesus de poder voltar à condição de filho e um filho amado pelo Senhor. Irmão, vale a pena ser crente nesse Cristo Jesus, que poderia ter nos condenado, com toda a razão, ter nos condenado. Mas agora somos filhos do seu grande, do seu infinito amor. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, pela audiência de todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, pastor? Deus abençoe. Vamos. Bondoso Deus e Amém, Pai Jesus. nosso que estás nos céus, muito Aleluia. obrigado, Senhor, por nos conceder esse momento aqui da Tua Palavra, que Amém, Senhor. de posse dela, Senhor, foi explanada junto com os nossos irmãos. Amém, meu Jesus. Que a Tua graça e Teu amor, Senhor, permaneça conosco. Que nós tenhamos em nosso coração, em mente, Senhor, sempre o desejo Amém, Jesus. de fazer a Tua vontade, meu Deus. Ainda que o mundo às vezes nos apresente situações diversas, Amém, mas Jesus. nós confiamos num Pai, num Deus poderoso. Glórias a E nós Deus. agradecemos a Ti por esse momento, Senhor. Concede-nos a Tua graça, o Teu perdão e a Tua bondade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto nós estivermos separados uns dos outros. E para completar, nunca esqueça, aquilo que nos separa não deve jamais destruir aquilo que nos une. A paz de Cristo Jesus e a graça dele nos nossos corações. Deus abençoe.